Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, ligado e conectado com Goiás aqui no Fala Fera. Então falem, feras, direto aqui no CT do Goiás, onde hoje à tarde nós tivemos entrevista coletiva com o técnico Wagner Mancini. Foi uma pergunta para cada repórter na coletiva. A minha pergunta foi justamente o clamor de você internauta, de você torcedor, com relação à questão reforço, mais reforços chegarão ou não para o Goiás. Eu vou trazer parte dessa coletiva, mas inicialmente, sempre em nome do Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil. Lá tem carne grelhada, é churrasco, né? Também vários pratos quentes, várias saladas. Então, em nome do Júnior Cozinha Brasileira, que é gerenciado pelo grande Alídio, o Fauzi e o Alídio Filho, né? Vamos trazer parte da coletiva com o Mancini. Essa pergunta minha para ele sobre o tema reforços, a janela fecha segunda-feira, né? Mas, de cara, vou trazer primeiro a resposta que ele deu na pergunta do companheiro Vitor Pimenta, do Mais Goiás, né? O Pimenta abordou com ele treinamentos no período vespertino. E aí o Mancini acabou falando: se você, torcedor, internauta, ver algum jogador na noite, é para avisar ele, porque não vai jogar aqui no Goiás, não. Então, Mancini na telinha do Fala Fera. Um assunto que eu tenho visto bastante nas redes sociais essa semana foi a questão do treino somente no período da tarde. E eu queria saber de você, como que funciona? Porque, se eu não estiver enganado, ninguém perguntou na sua apresentação da sua metodologia de trabalho. Eu queria saber, e se você acha que um treino somente, assim, claro, não em um dia da semana, mas assim, em um período só, pode acabar ajudando o Goiás aí, quem sabe, nessa sequência? Boa tarde a todos. Eu até vim com algumas anotações já, porque eu sabia que ia ser feita essa pergunta. Eu gostaria de saber se na rede social tem algum especialista, porque eu vou enumerar aqui algumas questões. Vamos lá. O a favor de se treinar à tarde. O atleta está mais descansado, o atleta almoçou, o atleta está perto do horário do jogo, então você não tem que mudar o metabolismo do atleta exatamente para isso, tá? Quando o treino é à tarde, eu já tenho as informações do departamento médico com quem que eu posso contar para o treinamento, então tem várias coisas que interferem. A minha metodologia de trabalho, ela é específica, né? Tem muita gente que tem outro tipo de pensamento, mas a minha ela é específica. Eu trabalho ao longo de toda a semana para que o atleta esteja o mais acostumado possível ao horário do jogo. Por exemplo, o Goiás vai jogar às 11 horas da manhã, a semana inteira os treinamentos serão às 11 horas da manhã. Mas como é que eu posso fazer com que o meu atleta esteja habituado a um treino às 9 horas da manhã, se ele joga 9 horas da noite, joga 16 horas, joga 18h30 ou joga 20 horas? Então nós temos que ser coerentes nas coisas. Se tem atleta que está na noite, me dê os nomes. É simples, mas eu não posso mudar uma forma de pensar, mudar uma metodologia, simplesmente porque eu estou escutando que tem atleta que está na noite. Quem estiver na noite, eu peço para que o torcedor do Goiás fiscalize e me passe, porque é uma vez só, porque eu não estou aqui brincando, eu estou aqui trabalhando sério, eu quero o acesso do Goiás. Agora, desde que eu ouvi aqui e que eu cheguei aqui, eu tenho ouvido que o treino tem que ser de manhã. O treino não vai ser de manhã. O treino vai ser à tarde, por causa dessas razões que eu citei. Por metabolismo, por fisiologia, por entender que a gente tem que trabalhar em prol do melhor. Agora, se eu souber que tem alguém na noite, esse cara está fora. Pronto, acabou. Não tem mais problema. O cara tem que se enquadrar aquilo que é o nosso dia a dia. Deixa eu ver se eu não esqueci de alguma coisa. Outra coisa. Quando eu marco um treino às 9 horas da manhã,
o sol está aumentando e quando eu marco o treino à tarde, o sol está diminuindo. Nós estamos numa cidade com umidade perto de deserto, nós estamos numa cidade que é extremamente quente, que sacrifica o atleta, então tudo isso é levado em conta. Eu não marco o treino à tarde porque eu gosto de dormir até tarde, porque eu acordo cedo. Eu marco o treino à tarde porque é o correto para o atleta de futebol. Mancini e André Rodrigues da Band News, Transporte, boa tarde. Quando você foi apresentado, tudo jóia? Quando o senhor foi apresentado, eu lhe perguntei sobre o tema reforço de cara. Aí veio o jogo de São Paulo, eu voltei a te perguntar sobre o reforço, e após o jogo contra o Ceará, voltei a te perguntar por que existe um clamor, né, para reforço no Goiás. E aí o senhor me colocou, após o jogo contra o Ceará, que você havia detectado posições, né, carentes, passado para a direção, e até eu tive a impressão que você tinha indicado nomes também para a direção do Goiás. Aí após o jogo contra o Brusque, o Andrino falou com a gente, deu entrevista e confirmou tudo, né? Que estava buscando e tal. Hoje é sexta-feira, a janela fecha segunda-feira, né? Se passaram 20 dias desde a sua entrevista após o jogo contra o Ceará. Você está contando, vai chegar mais reforço? Não é nem para o André saber não, é o torcedor que está perguntando para a gente. Vai chegar mais reforço? Está contando com mais alguém ou não? E seria qual posição? E se não chegar, você ficaria decepcionado? Não. Decepcionado não, porque eu estou vendo o esforço do Lucas, do Luciano, de toda a diretoria. Eu tenho acompanhado, a gente fala sobre isso quase todos os dias, a gente não fica externando até para não gerar outro tipo de comentário, mas é importante dizer que nós estamos analisando o mercado, que não está fácil e se você olhar para todo mundo no mercado, todo mundo corre atrás de jogador, e às vezes você não consegue aquele jogador. Nós temos uma lista já feita desde que eu cheguei aqui, mas essa lista ela se tornou inviável por algumas questões, porque quem tem o jogador não quer liberar porque sabe que a janela vai fechar agora e ele vai ficar sem o atleta, mesmo quando o atleta sinaliza que quer vir, e alguns sinalizaram para mim que viriam, e na última hora não foram liberados, a gente tem que entender. Eu estou acompanhando este processo, eu sou mais interessado nisso, assim como o torcedor que quer ver o seu time mais forte. Mas eu tenho visto a dificuldade. É possível que alguns nomes sejam apresentados, mas por essa dificuldade, eu também já passei a diretoria que nós vamos ter que tentar melhorar o que nós temos dentro do Goiás, porque também outros clubes estão fazendo consultas para a gente, e da mesma forma que a gente quer buscar reforços, os outros clubes também querem tirar jogador do Goiás. Então, por isso, pela dificuldade em se buscar, a gente também tem tido uma política de segurar os atletas, que é o que está acontecendo no mercado. Eu, sinceramente, sendo mais resumido agora e mais direto, eu espero que chegue reforços, principalmente no setor ofensivo, que é onde eu vejo que nós temos alguma dificuldade, até de substituições, mas eu estou enxergando e de maneira alguma eu vou jogar pedra em ninguém, eu não tenho essa maneira de ser, essa conduta. Eu acho que quando você vê tudo às claras, e hoje dentro do Goiás a gente tem tido olho no olho em todos os departamentos, né? E eu estou entendendo aquilo que está acontecendo. Beleza, aí a presença do técnico Wagner Mancini aqui na telinha do Fala Fera. Ele confirmou para mim que o lateral esquerdo Douglas Teixeira, o também lateral esquerdo Sander, né, o volante Edson, todos eles à disposição do Mancini para o jogo contra o Paysandu, domingo na Serrinha. O volante Juninho, né, e o atacante colombiano Ângelo Rodrigues ainda não, galera. Beleza? A qualquer momento eu voltarei com muito mais Goiás aqui no Fala Fera.